Shalom, 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 povo de Deus, graça e paz, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estejam com todos vós que estão a nos acompanhar e têm nos acompanhado neste nosso programa que acontece todas as segundas-feiras a partir das 19 horas. Nós informamos que o Conexão está com uma nova dinâmica, não é? Vocês poderão ver alguns cortes no TikTok, no Facebook, no Instagram. E se você quer ver o conteúdo completo, você pode entrar no Facebook, Conexão Palavra. Amém? No entanto, estamos aqui. Hoje é um dia muito, muito, muito abençoado porque vamos falar de um tema espetacular. Vamos falar de um tema que, na verdade, tem sido motivo, vamos dizer assim, de muito distúrbios, de muitas falácias, porque hoje em dia os líderes agem de forma totalmente diferente. Porque que hoje os líderes são apontados quando cometem algum erro? Por que os líderes hoje em dia fazem coisas que o membro, por exemplo, vou dizer assim, ele fica, mas como é que este líder conseguiu fazer isso? Como é que ele pode fazer isso? Como é que ele conseguiu fazer isso? Então, o tema de hoje, amado irmão, você que está nos acompanhando, vamos falar sobre saúde emocional e espiritual dos líderes, não é? É dos líderes para líderes. Para líder, você que é líder, não só pastor, apóstolo, mas você que lida com a empresa, você que organiza, você que gerencia uma empresa, vamos falar sobre os grandes desafios. Você que passa grande dificuldade e é líder, mas tu não consegue se tirar aquela capa de líder e poder trazer o que realmente sente no teu coração. E é sobre isso que vamos falar. Vamos falar sobre os grandes desafios dos líderes. Vamos falar como liderar uma empresa, como liderar um pastor, como liderar. Pronto, se eu estou aqui, eu quero extrair o máximo do nosso convidado para nos ajudar a desmistificar melhor este tema abençoado. Eu quero primeiramente saudar o professor Enoque Paulo. Professor Enoque, muito boa noite. Boa noite, Elias, boa noite, Lisão. Estranho, né? Boa noite, boa tarde. Boa noite, obrigado pelo convite, é bom estar aqui neste projeto abençoado que é uma obra gigantesca cá por dentro e estamos a crer que tem a mão do Senhor aqui, é um trabalho abençoado. Amém. Professor Enoque, nós gostaríamos que nos ajudasse com uma apresentação a quem está do outro lado não conhece quem é o professor Enoque e como é que um professor vai debruçar um tema do gênero, não é? Boa. Tá bem. O professor Enoque é alguém ligado às áreas de engenharias em geociências e também na área de psicologia das organizações. É alguém que tem uma carreira a lecionar de mais de 23, 24 anos. Uau. É um pai de família, é um homem de fé, é um ativista social para questões de moralidade, questões de valores, defendemos valores e, acima de tudo, somos pessoas que procuramos ajudar a erguer essa sociedade colocando o nosso saber, a nossa experiência à disposição. Amém. Muito bom, professor Enoque. Para este tema, qual é a perspectiva do que se pretende alcançar? Nós vamos trazer aqui duas perspectivas, né? Porque ali fala-se da questão espiritual e também psicológica. No espiritual temos o psicológico, mas nem sempre no psicológico vamos ter o espiritual, apesar de que hoje até a OMS já fala da componente espiritual do ser humano e não pode ser ignorada. Nós vamos trazer uma vertente de fé, uma vertente de crença e uma vertente psicológica para abordarmos, nesse caso, a condição e a influência de tudo o que se vive a nível dos gestores. Para desmistificarmos, né, essa ideia de que todos nós lamentamos, por exemplo, das exigências que os líderes fazem a nós. Mas muitas das vezes não imaginamos o peso da exigência que nós fizemos a eles. É isso. Não existe esse senso de retroalimentação, de olharmos o que é que eles também sofrem. E é muito fácil, quando as coisas não correm bem numa equipa, numa empresa, numa igreja, olhar sempre para quem lidera.
mas muitas das vezes não sentimos também não imaginamos o peso que a pessoa carrega sobre isso. Só para dizer que, sob o ponto de vista psicológico, somos todos iguais, temos os mesmos limites psicológicos, sofremos as mesmas pressões, sentimos as mesmas emoções, as mesmas dores, os mesmos desgastes, e os líderes muitas das vezes ainda muito mais, porque há vezes que ele vai se aperceber de algo que não está bem, de um liderando que falou mal, de uma ovelha que falou mal, mas ele não pode ir responder na mesma moeda. Muitas das vezes tem que fazer essa gestão interna da emoção, e que também até certo ponto pode não ser benéfico para a saúde mental. Então vamos ver aqui essa balança de até que ponto posso gerir sozinho, até que ponto posso guardar para mim, até onde é que devo me abrir, até onde é que devo me desabafar, como lidar com essas situações, porque de um lado é pai espiritual, mas sabe que a ovelha está a falar mal do pai. Como conciliar isso, conviver com isso sem ferir um ou outro lado. Então, vamos procurar entender esse conjunto de situações que envolvem essa componente, tanto espiritual quanto a componente psicológica, porque existe muita gente a adoecer no meio laboral, nas empresas, funcionários que estão a apanhar AVC depois de uma reunião, gestor que está a sofrer de burnout, de repente achamos que o chefe não está a bater bem, mas são influências psicológicas dos tais conflitos e da vivência humana como tal. Antes, gostaria que ajustasse um pouquinho mais o microfone, próximo do professor. Melhorou? Boa. No entanto, desta perspectiva, professor Enoque falou algo muito interessante e gostaríamos que realçasse porque que essa dificuldade daquilo que é o liderando, conseguir perceber as dificuldades do líder. Ok, vamos fazer aqui uma análise. Vou trazer aqui um contexto histórico. Sim. Se nós olharmos tanto para aquilo que é a evolução do que a fé descreve por meio da Bíblia, tanto aquilo que é a evolução da sociedade, os modelos de lideranças evoluíram. Anteriormente, nós vimos que Deus falava diretamente, ordenava, e Ele escolhia de maneira direta aos homens. Erguia os profetas, levantavam, estavam. Hoje, vamos olhar que não. As igrejas, por exemplo, já têm uma componente democrática, onde por vezes está-se numa denominação, quem vai ser, por exemplo, o responsável máximo da igreja? Existe um conjunto de pastores, por exemplo, que vai à votação. Sim. Depois dali elege-se. Já vamos observar que anteriormente Deus definia para a região tal o profeta é o fulano, para a região tal levanta a profeta tal. Hoje não, hoje somos nós que olhamos para o perfil humano das pessoas e espiritual, a partir muitas das vezes da nossa concepção, e também vamos fazer o que? Vamos eleger um líder. A mesma coisa acontece com as organizações, e vamos olhar, a princípio, vamos partir da componente da função pública. Anteriormente não existia muito a componente liderança, mas havia a componente chefia, onde por meio das conveniências políticas as pessoas eram indicadas para ocupar funções, ocuparem cargos em função daquilo que a organização que estava a lidar ou a governar precisava. Mas hoje vamos observar que a componente e o entendimento de liderança vai acima disso. E uma das coisas mais caricatas que acontecem na organização, nas organizações melhor, é quando você é o chefe por força do cargo que te deram, mas você não é o líder. Porque você não influencia as pessoas que você dirige. Existe entre os teus dirigidos alguém que verdadeiramente é quem lidera a equipa. E muitas das vezes vamos olhar para esse problema. Muito bem. A questão de chefia é anexada, como disse aqui há pouco, a um cargo. Quando o presidente vai, por exemplo, nomear fulano de tal a partir hoje por despacho, a partir das faculdades que competem ao presidente por meio da Constituição, ele nomeia alguém para ministro. Claro, o que esse despacho de nomeação vai dar àquela pessoa é o estatuto de chefia. Agora, a liderança é outra coisa. Liderança é a capacidade que nós temos de influenciar as pessoas em volta para fazer alguma coisa. E ali já vamos observar que, para além, não chega apenas nos darem o título de chefia. Nós precisamos ter componentes individuais, competências individuais que levem os outros a ver em nós alguém que vale a pena seguir, vale a pena obedecer, vale a pena... E
acima de tudo, hoje, Daniel Goleman fala disso, que a maior habilidade para se ser líder é saber entender as pessoas, é saber cuidar das pessoas. Hoje fala-se muito da questão de já existe esse debate no mercado entre recursos humanos e capital humano. Devemos já olhar para essa diversidade. Então, normalmente, o poder de liderança nem sempre é transmitido por uma nomeação, mas é algo que a sociedade, ou seja, o meio em que estamos enquadrados, nos oferece. Muitas das vezes, na forma tradicional, por causa, por exemplo, da idoneidade, vão olhar para nós sempre, mas quem é o mais velho da família? O mais velho da família está. Nós damos o título de liderança àquela por causa da maturidade, da idoneidade que ele tem. De outras vezes também pode não ser isso. Por causa, por exemplo, pode ser por causa do exemplo social que a pessoa tem. Exato. Esta pessoa na comunidade é referência. Não, quem vai falar quem vai representar o bairro, quem vai representar a nossa comunidade é o fulano de tal, porque todos veem nele um espelho que é construído de valores, de princípios, que fazem com que as pessoas o olhem como referência. Então, a condição de liderança surge desses aspectos que nem sempre vão condizer com o estatuto de uma organização chegar e dizer, aqui está o fulano, a partir de hoje, o chefe Izaró, ele é que vai. Não, ali ele vem com o título de chefia, mas para ser líder ele tem que encontrar valências que façam com que as pessoas reconheçam nele estes valores, essas valências e submetam-se a seguir as suas orientações, a dialogar acima de tudo e a obedecer ali onde nós vemos. Porque muitas das vezes não é que as pessoas não obedeçam o que nós dissemos, é apenas porque nós não somos o líder naquela equipe. Muitas das vezes acontece isso, você está reunido com a equipa, está a trabalhar, falta um colaborador. Parecia que já estava tudo concordado, quando aquele colaborador veio, chegou, falou alguma coisa e parece que tudo que estava concordado se desfez. Sim. E muitas das vezes os conflitos de tarefas começam a partir dali, onde muitas das vezes começamos a enxergar, por causa da limitação humana melhor, que esta pessoa esteja a nos afrontar. Não, mas se você é indigitado chefe num dado lugar, mas não detém a liderança da equipa, não podes combater quem você identifica como sendo o líder nato daquela equipa. Você tem que puxar para o teu lado e começar a trabalhar nesse talento e potenciá-lo para os objetivos que a equipa quer. E já agora, professor Enoque, esse é um assunto muito pertinente, na verdade, mas antes de aprofundarmos, nós gostaríamos de trazer um conceito mais acentuado da liderança, o que é a liderança, né? Porque trouxe dois termos importantes, que é a chefia e a liderança. Certo. Após identificarmos, vamos também trazer já esta componente que faz parte de um dos conflitos que o líder possa ter na sua corporação. Né? Certo. Conforme disse, a chefia é todo o mandato que decorre do cumprimento legal, por exemplo, de uma nomeação. Se eu sou nomeado a diretor nacional de alguma coisa, eu vou exercer um cargo de chefia decorrente do quê? De uma nomeação feita por alguém que tem o poder de nomear. Isso é chefia. Agora, liderança é a característica nata ou a competência nata que um indivíduo tem de influenciar os outros de maneiras a realizarem alguma coisa. Dá para notar isso até em crianças. Você vai ver, tem um grupo de crianças de 5, todos têm a mesma idade. Mas existe alguém que move os outros a fazerem as coisas. Aquele sim, é o líder naquele seio. Então, liderança é essa capacidade natural que as pessoas têm de mover os outros para alcançar certos objetivos. Hoje, já se tem essa componente, já se tem esse entendimento de que a liderança também pode ser treinada. Tu podes ter sido nomeado a chefe e não teres, por exemplo, competências de liderança. E hoje já pode-se treinar essa componente as componentes da liderança, onde vamos ressaltar algumas coisas como ter habilidades humanas. Uma delas é a empatia. Muitas das vezes, quando nós estamos no lugar de chefia, estamos no topo, queremos apenas que as pessoas façam aquilo que nós determinamos. Sim. Nos esquecemos de saber qual é a visão que o liderado tem sobre aquilo. Certo. Porque não importa que eu queira 10 como líder.
tenho de entender que 5 mais 5 não é a única forma de chegar a 10. De chegar a 10. Então, um liderando que, por exemplo, ele acha que pode chegar para 10 a partir da lógica do 7 menos mais 3. E muitas das vezes, quando se é chefe, nós queremos que seja apenas do jeito que nós dissemos. Sim. Mas é necessário, muitas das vezes, e a componente da liderança é essa, você dar a missão, ou olhar, chamar todos para a visão, falar da missão e ouvir da equipa como é que podemos alcançar os nossos objetivos ou realizar a missão a partir do ponto de vista de cada um e nunca do meu ponto de vista apenas. Okay. Porque é como olhar para a liderança, é como olhar para a figura de um triângulo. Se eu tiver um triângulo neste tamanho, eu como líder ocupo o topo aqui. Se eu quiser designar aqui a forma de pirâmide. Sim. Tenho de olhar que a base é mais extensa que o topo. Que o topo, certo. Isso quer dizer que o ângulo de visão das pessoas que estão aqui abaixo é bem maior certo. do que aquilo que eu tenho a partir lá do topo. Okay. Então, muitas das vezes eu tenho que trazer a missão e ouvir de todos os envolvidos quais são as formas mais viáveis de cumprirmos a missão. Amém. Pronto, nós agora vamos, professor, estou com tendência de chamar pai, né? Pronto. Professor Enoque, a nossa visão é trazer a mensagem não só daquilo que é a liderança, mas também dos grandes desafios, principalmente desafios emocionais que ele vai tendo ao decorrer. E uma delas, acabou de citar mesmo, esta divergência daquilo que é a chefia ou a liderança e olhar para alguém que também tem a mesma tendência de liderar dentro da sua própria corporação. Certo. Como é que é a visão do chefe ou do líder ter alguém que, vou dizer assim, que desafia ele a fazer, de levar a equipa a outras perspectivas? Perfeito. Todo ser humano é dotado de algum complexo de inferioridade. Particularmente as pessoas que fazem o processo de autoconhecimento. Todo ser humano é dotado de algum nível de complexo de inferioridade. Todos. Ok? Sem exceção. A ideia do ser humano egocêntrico é a lógica do eu faço, eu devia fazer, eu posso fazer. Mas o maior ganho que um ser humano pode ter é conhecer as suas limitações. Ok. Eu tenho que conhecer, tenho de saber, conhecer a mim próprio, aquilo que eu sei e faço bem, aquilo que eu preciso aprimorar e até por vezes aquilo que eu não consigo fazer mesmo. E é necessário que nós assumamos isto e nós devemos compreender que existem 3 formas de saber. Quais são? Aquilo que sei. Quer dizer que eu sei. Então essa é uma maneira de saber. Eu sei aquilo que eu sei. Aquilo que sei que não sei. Aquilo que sei que não sei. Certo. É a segunda forma de saber. Eu também sei que existe algo que eu não sei. Certo. Também isso é uma forma de saber. Sim. Existe a outra forma, que aquilo é saber que existem coisas que nem sei que existem. Ok, sim. Ok? Sim. Existe aquilo que eu sei que sei. Existe aquilo que eu sei que não sei. E existe aquilo que eu nem sei que existe. Ok. Mas o facto de eu não saber que isso existe não deve me levar a ignorar aquilo. A tendência humana e partindo do princípio de que o conceito de liderança foi desenvolvido muito mais tarde, depois do conceito de chefia. A ideia do conceito de chefia é mais ou menos aquilo que guia a maioria dos militares, né? Ordem é para ser cumprida, não se discute ordem. Mas devemos partir do princípio de que o ser humano é racional. Sim. Eu trago algum ponto de vista, alguém analisa de maneira diferente. E a tendência é que lá na maior parte das vezes se o fulano não estiver a fazer o que eu disse é porque é contra mim, não. Eu posso ser contra o que você disse e não contra você. Eu posso ser contra a maneira como o chefe quer que eu realize alguma coisa e não ser contra o chefe. E deve existir essa diferença. O chefe deve ter conhecimento de alguma coisa, mas ninguém é omnisciente, só Deus sabe tudo. Devemos nos desarmar desse complexo do saber tudo.
Nenhum líder, nenhum chefe vai saber tudo. E a grande capacidade de um líder, passando da chefia para a liderança, uma das grandes capacidades e habilidades de um líder é conhecer a equipa. Para depois, ao invés de centralizar poderes, delegar poderes em função das habilidades e competências. Porque o que nós devemos fazer é o quê? É conhecer a nossa equipa. Sabermos o que é delegar tarefas. Eu conheço o André na minha equipa, conheço o Antônio é bom nisso, o fulano. Eu delego as tarefas e no final junto o resultado. E no final o que é que vai surgir? É a equipa que vence. Sim. Muitas das vezes o líder não precisou meter a mão na massa, só precisou gerenciar os talentos que ele tem. Então, o líder, mais do que gerenciar atividades, muitas das vezes é gerenciar talentos. Há líderes, há chefes que sofrem de sobrecarga, por quê? Porque não acreditam, não confiam nas capacidades dos liderados. Não delegam tarefas. Você que lidera uma empresa não tem como controlar tudo. Você tem que treinar pessoas capazes de fazerem as coisas, muitas das vezes, sem a sua supervisão direta. Vocês estabelecem metas de supervisão de balanços quinzenais ou mensais, mas você não tem que estar acima do colaborador todo o tempo. E muitas das sobrecargas, muito do cansaço psicológico, cansaço até emocional que muitos líderes e chefes carregam, resulta dessa tendência de querer controlar tudo, não ter confiança na equipe para delegar alguma coisa. Então, em casos de olharmos para estas situações, eu vou trazer um exemplo básico que é de gestão de sala de aula. Sim. A maioria de professores não treinados com princípios de liderança irritam-se quando tem um aluno que pergunta sempre tudo, questiona sempre. Quando o professor dá alguma resposta, ele tende sempre a criar alguma dúvida. Sim, e muitas das vezes taxam como sabotador, indisciplinado. Não, este é um cérebro para ganhar. Este é um cérebro para aproximar. Da turma. Não indisciplinado, mas a assim componente que chamamos, dele... Né? Sim, o indisciplinado é o que há muitos professores que não, está a sabotar a minha aula. Ele quer saber. Como eu posso ganhar este menino para mim? Eu posso trazê-lo para mim e começar a lançar-lhe desafios de fazer pesquisas de coisa e vir falar na sala para os outros. Ok. Então... Desta maneira, eu não mato esse dom da curiosidade que ele tem. O dom da dúvida, porque é a dúvida que construiu o conhecimento. Todas as ciências foram desenvolvidas a partir de dúvida. O homem queria saber por que chovia. O homem queria saber por que amanhecia e depois escurecia. E foi atrás disso e produziu conhecimento. Então, uma situação dessa, se o professor lidar mal com ela em sala de aula, eu posso matar um cérebro pensante. Okay. E a escola, a ciência não está para fazer só papagaios. A mesma coisa acontece na equipa. Se eu for a cortar a liberdade de que o colaborador raciocine sobre a missão, eu estarei a formar papagaios repetidores daquilo que eu digo. Eu tenho que olhar para a equipa como pessoas que também podem dizer alguma coisa em função à maneira de fazer aquilo. E muitas das vezes vai surgir uma opinião que vai dar a resposta de forma mais eficaz, de forma mais satisfatória e de forma até menos onerosa, que virá de um colaborador e não de mim. Certo. Porque eu projetei numa visão, conforme disse, do topo da pirâmide e não da base. Não da base, quando existem soluções aqui na base da pirâmide que eu lá não enxergo e que são por vezes menos custosas, mais eficazes e que respondem melhor aos problemas pontuais que nós queremos atingir. Então, há sempre uma necessidade de, enquanto líderes, partilhar a visão, a missão e os valores com a equipa que lideramos e dar a eles a capacidade de trazer isso. Como é que muitas das vezes eu aconselho líderes a lidarem. Conselho liderandos. O liderando chega para diretor, tem este problema, tem. Tá bem. Identificaste o problema? Sim. Quais são as soluções? Como é que você sugere que resolvamos isso? Desta maneira, nós cultivamos no colaborador
a necessidade dele começar a pensar não só nas consequências, mas também nas soluções dos problemas. Certo. Ele já sabe, se eu for despreparado, o líder vai me cobrar já Vai uma me cobrar uma solução. solução, sim. Você que é o homem do terreno, você que está ligado com essa área é de tua responsabilidade. Sempre que você vier me trazer o problema, já tens de vir com a realidade, com o conhecimento que você tem, com o domínio que você tem daquele espaço, Sim. você já tem de trazer alguma solução. E o que vamos fazer é analisar, é aprimorá-la e depois mas você não pode me trazer problema sem uma luz. Há funcionários que só trazem problemas. Há membros da igreja que só trazem problemas na igreja. E na igreja é um pouquinho mais complexo, porque nós queremos usar a Bíblia só para as situações que nos favorecem. Prontos. Professor, fale-nos um pouquinho mais sobre isso. Porque não tem como você, por exemplo, que é um membro da igreja, querer resolver uma situação que o pastor ou o líder que vai resolver. Tá bom. Onde é que eu assentaria isso? Vamos observar. Muitas das vezes eu tenho dito, se a população angolana é 97 ou 98% cristã, por que é que temos o nosso país andar do jeito que anda? É porque os cristãos, os religiosos, os crentes, não estão a saber ser crentes e cristãos. Não estão a saber ser crentes. Como? É porque nós não estamos a fazer o que devemos fazer. Nós temos cristãos que são políticos. Temos cristãos que são deputados, temos cristãos que são médicos, temos cristãos que... Mas nós reclamamos porque os médicos não tratam com amor, não tratam com carinho. Temos cristãos que são os professores não ensinam bem, são corruptos, estão por ali. Mas todas essas pessoas das quais reclamamos, domingo estamos a nos juntar numa igreja. Quer dizer que nós não estamos a conseguir ser o sal da terra e a luz do mundo onde devíamos ser. Amém. Porque se cada um de nós estivesse a ser cristão verdadeiramente no seu lugar de trabalho, no seu local de trabalho, teríamos um impacto. A nossa sociedade não estaria do jeito que está. Sim. Eu me queixo porque quando fui cuidar do bilhete, fui tratar do bilhete, tive que pagar não sei o que para me atenderem rápido. Mas no dia que alguém vier ao meu trabalho, faço o mesmo. Faço o mesmo, sim. Então o que estamos a ser? O que é que está a acontecer? Cada um de nós só está a ser vítima do outro no lugar oposto. Cada um de nós sofre aquilo que faz de lá onde vai. Então nós não estamos a conseguir ser Mas, cristãos. professor, qual é o grande problema, sinceramente, qual é o grande problema disso? A questão que trouxe aqui, de sermos cristãos o suficiente para poder dar respostas certas. A questão está naquilo que a nossa sociedade premia. Ok. Hoje, nós entendemos que alguém que tende a ser honesto, muitas das vezes aparenta que a sua prosperidade não surge. Sim. Nós sabemos que nas empresas, os funcionários criam grupos para enganar o patrão, roubam, desviam as vendas. Sim. A pessoa, por exemplo, que se tiver que se ater na equipa a repudiar os outros disso, vai ser visto como o quê? Magala. Sim. É isolado. E muitas das vezes nós não conseguimos resistir a esse processo de exclusão por estarmos a defender aquilo que é certo. Exato. E muitas das vezes achamos, eles hoje roubaram, como dizem na gíria, o business lhes saiu bem, amanhã vejo que ele já conseguiu comprar uma moto e eu que estou a ser honesto, não estou a conseguir. Certo. E infelizmente muitas das vezes nós, depois de algum tempo, desistimos de ser o sal e a luz e nos contaminamos. Porque aparentemente isso está a dar resultados rápidos. Conforme ia dizendo, o que está a nos impedir é isso. Nós depois somos engolidos pelo mundo. As leis não estão a ser justas, mas o parlamento está cheio de deputados que eu vejo em dias em diferentes igrejas, mas se assumem cristãos. Mas são eles que lá no lugar deles, se vestissem realmente a sua capa de cristãos, teriam influenciado isto. Então nós não estamos a conseguir a ser suficientemente cristãos. Voltando para o seio da igreja, eu acho que fui lançar uma fofoca em relação a um irmão. A fofoca passou. O irmão, quando se aperceber, se chatear comigo e vier me confrontar, vou pegar a Bíblia,
Vou esquecer a parte que diz que fofocar é pecado. Pecado. Mas vou me apegar na parte de que o irmão se irou comigo e não me perdoou. Ok. Poxa, imagine as coisas que escrevem sobre pastores. Se esquecem que o pastor tem uma esposa, que o pastor tem filhos, que o pastor tem irmãos, que esse pastor tem uma mãe. O que você vai expor nas redes sociais, o que você vai falar de alguém, não fere só essa pessoa. E muitas das vezes, você foi o culpado da situação. Só que, na vez do outro reagir àquilo que você fez, você quer que ele te compreenda. Não. Exato. Todos nós temos uma estrutura neural semelhante. Claro que quando as pessoas assumem liderança, vão tomando alguns princípios de contenção, mas tudo tem limite. Você não vai ser a mesma ovelha que o pastor vai chamar a atenção 1, 2, 3 vezes e quando te disciplinam, não, o pastor está a fazer porque a igreja... Não é isso, a igreja é de ordem. Sim. E nós queremos, parece, apenas sempre despertar o pior dos outros. Coisa que não se pode. Essa é a maior tendência que existe, vou dizer assim, no mundo, não é? Queremos sempre pisar no calcanhar do outro para poder ver o que é que ele tem para... Não pode, né? Tá bom, falamos do perdão. Tá lá, o perdão é divino, sim, mas a correção também é. Só que eu não quero aceitar a correção, eu só quero herdar perdão, sem antes correção. E ali não está certo. Nós queremos usar as escrituras só para as questões que nos beneficiam. Isso não dá. Existem, por exemplo, muitas denominações religiosas que começaram a título de exemplo da visão de alguém. Mudou-se de bairro, estava lá naquela zona, começou a igreja, começou a se reunir com mais um primo que conhecia, com mais um amigo que anteriormente eram da mesma igreja, começaram, cresceu. Depois comunicou o pastor veio, independentemente de vocês ter criado aquela comunidade, és o líder nato, mas existe uma liderança espiritual a qual você não está sobre esse manto. Você não tem ordens sacras divinas para liderar espiritualmente aquele povo. Quando normalmente vem alguém que tem essa condução, tem essa visão, tem esse mandato, tem esse poder, que é de guiar espiritualmente as pessoas, eu quero fazer com que ele, o pastor que veio, obedeça aquilo que eu quero. Sim. A mesma coisa, muitas das vezes, dos irmãos que têm capital financeiro. Nas igrejas tem sido essa dança. A luta é essa. Porque ele sabe que a oferta dele faz uma grande diferença no balaio da igreja. Quer andar como quer, se o pastor chamar a atenção, vai espalhar coisas em relação ao pastor para tentar virar a comunidade contra o pastor. Mas quando, às vezes, o que o pastor quer é que a ovelha se alie. Tá bom, o teu dinheiro é muito útil, ajuda até a obra. Mas a tua alma é muito mais útil que isso. Então, e eu não posso ter medo de perder a utilidade do teu dinheiro quando a minha missão é ganhar a tua alma. Eu não posso me calar vendo que você o teu dinheiro está a ser útil, está a edificar, mas que a tua alma está a se perder. E muitas das vezes os pastores têm de fazer essas escolhas entre agradar o membro que continua a ofertar e chegar a esse membro e lhe dizer, isso aqui não é correto, e chocar com ele. Saber que isso vai criar algum desagrado, mas o que o pastor está a apresentar é porque ele está a olhar para a alma do servo, não só para o dinheiro que ele dá. E muitas das vezes vai sair dali, vai para uma igreja mais permissiva, e ali está. Não, na verdade não. Aqui tínhamos até bons irmãos que ofertavam, ajudavam a comunidade, o irmão saiu porque o líder fez, não. Muitas das vezes, são poucos hoje em dia, os líderes que conseguem olhar para um membro e dizer, a tua alma é mais valorosa que a tua oferta. No entanto, professor, nós temos aqui uma questão que também gostaríamos de saber na visão do professor, né? Quais são os tipos de dores que um líder geralmente esconde? Na sua visão, como é que podemos identificar as dores de um líder? Muito bem.
Líderes sofrem, e muito. Líderes sofrem muito. Porque já no começo frisamos que uma das coisas que os líderes fazem, ou devem fazer, uma das características do líder é serem dotados de empatia. Uhum. E quando eu sou dotado de empatia, eu vou conhecer a vida dos meus colaboradores. E conhecendo a vida dos meus colaboradores, eu começo, de alguma forma, direta ou indireta, a viver as dores deles. As dores, sim. E existem dores como a dita dor da impotência. A dor da impotência. De não É poder... aquela onde você sabe que a tua equipa ou a tua empresa vai estar a viver uma situação que não agrada. Mas que no momento você não tem o que fazer. Eu saber que tenho um colaborador que estimo muito, que trabalha, que se dedica, mas tem problemas na família que muitas das vezes não posso e não consigo ajudar. As limitações, os fracassos que no decurso as empresas podem viver, os sobressaltos. Isso tudo abala a estrutura de um líder. E faz com que, sendo líder, o limite da equipa é o limite. Tudo o que se faz ou se deixa de fazer normalmente depende do líder. Do líder. E por que, professor, perdão, que ainda é muito difícil, porque que existe muito tabu em admitir a fragilidade da liderança? Ok. Porque muitas das vezes, e vou trazer isso num fórum antropológico, culturalmente fomos ensinados como homens a ser líderes natos das nossas famílias. Desde pequeno foram metendo na nossa cabeça que o homem não chora. E vamos acarretando isso. Um líder na equipa vê-se como pai. E qual é a função de pai na estrutura familiar? Na estrutura familiar, sim. Esse era o depósito de problemas. O que resolve tudo. O pai recebe os problemas todos. Mas nunca, ou dificilmente, as famílias têm uma estrutura que consegue olhar para o pai e dizer: esse hoje não está bem. E chegar a esposa ou a filha ou alguém chegar, o que é que se passa? São poucas as famílias que fazem isso. Falei disso uma vez numa palestra onde eu levantei um tema meio polêmico, disse às esposas: vocês estão a perder os vossos esposos para mulheres que podem não ter nada mais que vocês intelectualmente, mas têm ouvido. Meu Deus. O que é que vocês não oferecem nos lares? Não ouvem. Isso é muito forte. Ele só para naquela rolote porque a menina que trabalha lá ouve. E muitas das vezes o que precisamos, ou que os homens precisam, é serem ouvidos. Então, muitas das vezes os líderes carregam essas dores. Mas é para dizer isso que quando nós granjeamos sucesso nos nossos trabalhos, nos nossos projetos, partilhamos com a nossa equipa. Comemoramos. Então, líderes, não vamos sentir medo de chorar também com as nossas equipes. Pega no problema da igreja, pega no problema da empresa, pega no problema da equipa, chama a equipa, expõe, para que não continue a ser uma carga sobre ti. Porque você ali vai estar a viver a pressão do problema em si, a viver a pressão de ter que dissimular para que os outros não percebam que existe problema. Exato. E é muita sobrecarga sobre si próprio. É um fardo. Então é necessário construirmos a nossa equipe de maneira confiante, onde partilhamos tudo. Não só as vitórias, mas também partilhamos as preocupações, partilhamos as derrotas e montamos estratégia para juntos nos levantarmos. Dessa perspectiva, isso não é fragilidade, isso é sabedoria. E ali aprendemos a gerenciar as emoções. Dessa perspectiva, professor, diz-nos uma coisa. Nós queremos saber quais são os sinais que um líder apresenta, não é? Quando está a transitar para esse fardo. Quando nós percebemos que esse líder, este pai, este pastor, este chefe não está bem. Quais são esses sinais? Nós podemos olhar a princípio pelo estado de humor. Podemos até dissimular.
mas há sempre um momento de escapa. Você conhece o teu líder e você vai ver que um dia você tocou em alguma situação e ele vai dar uma resposta assim, tão que agressiva ou desproporcional à situação que você colocou. Sim. Alguma coisa já não está boa. Aquele só foi um escape. Não conseguiu controlar e ali soltou. Vamos olhar também para o ânimo dele. O chefe era sorridente, sempre chegava, lançava uma piada, o líder era sorridente, chegava, lançava uma piada, interagia mais, de repente está muito fechado em si. Vamos olhar também para a maneira como ele despacha as coisas correntes. Ok. Você vinha, colocava uma situação, e para chefe, precisamos de resolver isso. Para resolver isso é preciso isso. Deixaste. Algo que ele em 5 minutos terá despachado, hoje está demorando 1, 2, 3 dias a despachar algo que anteriormente despachava com maior facilidade. Então esses são alguns dos sinais que nós vemos que indicam que o nosso líder está a ser acometido por alguma pressão. Uma pressão. Sim. E hoje já se fala muito, né, do excesso de trabalho que causa o burnout. Sim. Né, que é a doença laboral que está a ceifar vidas mesmo. Mas essa doença, não é? Nós temos, por exemplo, as férias, né? As férias dos 15 dias, dos 30 dias. Será que não alivia um pouco naquilo que é Não, a demanda aliviam. do E é trabalho? necessário ter essa gestão. É necessário ter essa gestão, porque, claro, você pode ter tirado os 30 dias, mas a situação vir te acontecer tão logo você voltar. Okay, e era uma situação de alta exaustão, não é? Certo. E aconselha-se muito a pessoas que gerem, por exemplo, nunca aceitam tirar os 30 dias, vão tirando 7, depois 7, para os momentos em que precisam. Mas nós temos sim, precisamos de momentos como esse, precisamos de reconhecer, a título de exemplo, que para aquilo que eu vivi, eu vivo, eu não estou bem. E temos consultórios de psicologia para isso. Vá mesmo. Procure um psicólogo e abra-te. E você precisa, se não der para, muitas das vezes é para aquilo, a equipa já espera de mim, como é que eu vou levar problemas? Vá partilhar com alguém externo, que não vai olhar para ti como quem deveria trazer a solução. E a partir daí, podes receber alguma ajuda que vai te encaminhar a encontrar a solução prévia ou o caminho melhor para lidar com aquela situação. Então é necessário sim os gestores evitarem essas situações de gestão, não carregar sozinho, não dá para resolver tudo sozinho partilhar com transparência a visão, as estratégias, os problemas e buscar soluções, porque temos colaboradores sim, nas nossas equipas, colaboradores criativos e que nos podem trazer soluções bem eficazes. Sabermos, sim, consultar psicólogo é necessário. É mesmo indispensável, precisamos falar com alguém idoneamente superior a nós. Não é? Buscar conselho dos chamados pais espirituais, aquele que você sabe, conhece a tua realidade, conhece a sua trajetória. É sempre bom buscar algum conselho que venha nos trazer algo a agregar, porque nem sempre precisamos ou conseguimos carregar as nossas cargas por nós mesmos. Pronto. Professor Enoque, vamos fazer uma introspecção. Diz-nos um pouquinho sobre a sua vida, né? Algum momento que passou por um momento de dificuldade, momento que emocionalmente não tiveste bem, como conseguiu sair dessa, né? Uau! Bem, em termos laborais não tenho situações a salientar. Caracterizo-me alguém muito proativo e eu sempre digo às pessoas que dirijo, aos meus estudantes, o seguinte, que sempre que nós tomamos uma decisão, tivemos sempre mais que uma opção. O que acontece é que nós optamos sempre pela saída que nos parece mais fácil e que nem sempre vem ser a mais acertada. Em termos laborais é muito fácil, mas em termos... nunca tive situações que me tirassem assim. Já consultei psicólogo por 2 vezes, foi uma na perda da minha mãe e outra na perda do pai. Eu perdi a mãe em 2014 num acidente. Foi algo muito súbito. Foi algo muito súbito e foi uma pessoa que simbolizava um
o meu pilar de apoio para tudo que eu fazia. Era a pessoa que me dizia para nunca duvidar. Lembra-me que a primeira vez que eu disse que um dia seria comentador de televisão, estávamos em família. Acho que estávamos a ver o programa Janela Aberta, naquela altura, acho que foi por aí 2007, 7 ou 8. Todo mundo riu, se ela ficou assim bem séria, olhou para mim, se é o que você quer, vai ser, trabalha para ser. Amém. E era uma pessoa que era dotada de uma energia sem igual. E quando tomamos o conhecimento que ela faleceu, eu vi o homem mais forte do mundo, que era o meu pai, a desabar à minha frente. Eu senti a necessidade de também não desabar, ser forte, para ser o suporte para o meu pai e para os meus irmãos. Mas o facto de ter que segurar o choro, ter que resolver tudo, estava-me a corroer. Tanto que eu aguentei os outros ao longo do óbito, mas depois do funeral eu desabei. Então passei por situações que precisei procurar um psicólogo. E a segunda vez foi em 2023, quando eu perdemos o nosso pai para o câncer. E ali eu experimentei a dor da impotência, onde não é que você não queira fazer, não é que talvez não tenhas condições para fazer, mas é porque chega a um ponto onde te dizem que aqui já não é possível, fazer nada, né? Já não é possível fazer nada. E essa foi uma das vezes em que eu senti, eu não estava a conseguir lidar com aquilo. Eu olhava para meus irmãos, eu sentia a pressão de agora, sendo o filho mais velho do meu pai, ter que assumir a responsabilidade de carregar os outros. E isto sim, também esteve a dar-me cabo de alguma maneira, e de certa forma precisei ir buscar ajuda a um psicólogo. Foram esses momentos mais marcantes da minha vida em relação a esse assunto. Acreditamos que foram momentos mesmo difíceis. É isso. E, no entanto, ele conseguiu segurar o decorrer todo do óbito, a dor da mãe, tentar afogar, mas não conseguiu segurar, né? É isso. Foi. Deu para controlar durante um tempo, mas depois você desaba. Então, como líder, como alguém que tem uma responsabilidade para os outros, chega a ser muito difícil carregar tudo sozinho. É sim, é difícil. Ninguém está para trabalhar de forma isolada. Nós adoramos a um Deus triuno. Amém. Pegou a visão? Peguei. É bem assim. No entanto, professor, como é que o professor lida com a autocrítica, né, em momentos que precisa resolver alguma situação, que está a passar alguma situação dentro do ministério, dentro da empresa, a conversa interna que acontece, a autocrítica, como lida com estes assuntos? Porque sabemos que é um motivo de muitos líderes chegarem no extremo. Certo. Muitas das vezes somos muito duros conosco próprios, porque nós colocamos a seguinte pergunta: o que é que as pessoas vão dizer? Essa é a pergunta que nos mata. Essa é a pergunta que nos mata. Eu aconselho as pessoas a se apresentarem o mais humanas possíveis. Porque para líderes ligados à fé, vivem muito a pressão de mostrarem que são seres não humanos, né? Aqueles que é para super-humanos, né? Super-humanos, bem lá não, nós somos mesmo humanos. Quanto mais nós encararmos essa realidade e vivermos desse jeito, menor será o impacto da crítica em caso de um deslize nosso. Mas o que nos diferencia das outras pessoas não é esta capacidade de aguentar mais com relação aos outros. Certo, mas muitas das vezes nós queremos transmitir a ideia de que nós não sofremos as pressões que os outros sofrem. Ok. Nós precisamos trazer a ideia de que tudo o que vocês sofrem, eu sofro. Tudo o que vocês sentem, eu sinto. Mas nós treinamos na capacidade de suportar essas coisas. Então, a ideia da autocrítica, eu sempre tenho falado isso, já falei em algumas igrejas, é que faz com que as pessoas
muitas das vezes lidem com situações que depois nos levam a alguma hipocrisia. Uhum. Eu vou me destacar no meu serviço como sendo um cara não do mundo, eu sou. Sim. O dia em que eu cometer um erro, se as pessoas souberem a vergonha, se as pessoas souberem daquilo, a vergonha que eu vou passar, a minha estrutura psíquica pode não aguentar isso, que leva muita gente a se suicidar. Sim. Como é que vão me ver agora quando eu falava, dizia, fazia e ali está. Não, nós devemos ter essa capacidade de passar que, independentemente de todos os esforços que fazemos, somos humanos. E podemos olhar para a história de Davi. Se Davi não caísse em pecado, possivelmente a maior parte das pessoas que viveram naquela fase dele achariam que ele é Deus. Uhum. Mas olhem que Davi, depois que Deus mandou o profeta despertar-lhe do que ele tinha cometido, ele aceitou. Ele reconheceu. E a primeira coisa que ele fez foi uma introspecção. Aceitar a disciplina e não ficou por ali. Depois disso, ele viveu o seu luto da perda do filho e ele saiu e foi falar sobre isso. Nós precisamos falar sobre isso. E vamos olhar que um dos grandes handicaps das igrejas tem sido isso. Porque é que quando acontecem histórias com pastores, líderes, presbíteros, nunca ouvimos que foi a disciplina, ou foi ou não foi. Sim. Existe aqui um circuito de comunicação circuito não de muito aberto e não Certo, muito claro. Certo. Então, é necessário, eu vi isso, acho que de um pastor brasileiro, que chegou a usar as suas redes sociais e falou que ele tinha caído em pecado. Sim. Muito bem, a questão da crença está lá, mas ali você não comete hipocrisia. E falei numa igreja a respeito disso também numa palestra a falar lá com o jovem, disse: sexo após o casamento é bíblico, é o correto e é incontestável. Ok? Mas mães que se dizem cristãs, pais que se dizem cristãos, levarem filhas a extrair gravidezes para que não deem à luz antes do casamento, só para que venham a casar de véu. É um outro assunto. Não tem, isso não se explica. Porque nós começamos a cometer pecado para guardar pecado. Qual é o pecado? Foi fornicação. Mas a questão é que é filha da diaconisa da igreja. A diaconisa não quer passar vergonha. E por isso vai levar a filha a extrair gravidez. Estão a corrigir pecado com pecado. Mas o que é que faltou? É coragem de fazer o senso autocrítico e assumir abertamente. Está bem, eu cuido da igreja, mas está aqui a minha filha se desencaminhou. E segundo o rito da igreja, ela vai passar pela disciplina que a igreja definiu. E é essa coragem que nós precisamos ter. Porque, de contrário, hoje você vê que as igrejas, a maneira como tratam uma jovem que assumiu ter ficado grávida e cuidar da criança, parece que cuidam de uma criminosa. E até pessoas que extraíram gravidezes para ficarem ali, levam-na, fazem zombarias dela. E eu até disse uma frase meio cômica, mas para refletir para as meninas. O que é que adianta entrares de rosto trapado quando você sabe que o mais sagrado já destapou? E ainda por cima você cometeu um assassinato. Ok, então é necessário que nós não tenhamos medo de perder a dita aceitação humana. Quando, na verdade, ao fazermos isso, nós acabamos perdendo a aceitação divina. Então, como humanos, nós podemos sim cair em pecado, ou seja, a nossa natureza é pecaminosa. E
não precisamos, ou seja, o que vai marcar o diferencial é depois levantarmos. Reconhecer, confessar, levantar e não voltar a pecar. Eu tenho uma ilustração que tenho dito. Deus não precisa da minha verdade. Deus precisa de mim verdadeiro. Ok. Deus não precisa da minha verdade. Não, Ele já sabe, Ele é omnisciente. Deus não precisa da minha verdade. Deus precisa de mim verdadeiro. E vou provar isso com a Bíblia. Deus é omnisciente, omnipresente, omnipotente. Então, quando Deus chega no Éden e chama por Adão, Deus já sabia o que Adão tinha feito. Deus não estava atrás da verdade. Deus queria um Adão verdadeiro, com a capacidade de contar por si próprio aquilo que tinha feito. Ele não estava à procura da verdade. A verdade ele já sabia, ele estava à procura de alguém verdadeiro. Então, quando Deus pergunta a Adão onde é que Adão estava, Deus não queria a verdade de Adão, Deus queria um Adão verdadeiro, que era ele contar por palavras próprias aquilo que ele tinha feito. E aí nasce o princípio da confissão. O meu pecado falado por mim mesmo. Então, o que deve surgir é isso. Quando nós, embora liderados ou líderes, trazemos a nossa componente o mais humana possível, não estou a dizer que isso é abrir porta para que as pessoas andem à torta à direita, não. As pessoas que se dedicam a liderar espiritualmente têm responsabilidades acrescidas. Sim. Mas quando nós conseguimos falar sobre isso, ou conseguimos ser exemplo até para os nossos, meu filho cometeu, está aqui, eu sou pastor, filho cometeu, ele vai sob disciplina e todo mundo vê. Isso ajuda a comunidade a confiar. Mas o que acontece é aquilo que muitas das vezes as comunidades falam de escândalos. E algumas vezes juntam provas, o obreiro tal, envolveu-se com a irmã tal, engravidou no sítio tal, depois tirou gravidez. E muitas das vezes a igreja em si não se pronuncia. E é isso que algumas vezes vai abalando a autoridade do líder. Há necessidade de criar-se abertura nas igrejas para se falar daqueles problemas que muitas das vezes nós podemos não achar importantes enquanto líderes, mas que são importantes para os outros. Tá bom, a calúnia, a difamação, são pecados. Então, se ouviu alguma calúnia sobre um irmão, sabemos quem que falou, vamos também atrás desse assunto, como se fosse um assunto de gravidez ou de alguma coisa. Vai chamar também, vai se censurar, você quem falou isso sobre o irmão. Vai se apurar a verdade. É verdade? Não foi verdade. Você cometeu um pecado de calúnia, vai sob disciplina também. É necessário começar a fazer isso, porque se permitirmos que existam muitos malditos e não esclarecidos no seio da comunidade, isso pode começar a matar a igreja, começa a matar a fé de irmãos. Então é necessário que as pessoas comecem a dar importância a todas as formas daquilo que a Bíblia descreve como pecado, como é o caso da imoralidade também. Há uma necessidade de se existir abertura e de falar-se transparente, porque alguém não pode vir hoje, faz calúnia de um irmão X, amanhã calúnia de outro irmão, amanhã está... Não existe isso. Eu já trabalhei com alguém que tem uma grande estima, que ele fazia o seguinte: se alguém for no gabinete falar de alguém, ele vai falar, espera, não sai. Pega no telemóvel, liga, fulano, vem para aqui. Quando ele entrava, ele dizia, tá bom, agora fala. Estavas a dizer que o fulano fez o quê? Agora fala. Aí fica bem mais complicado. Certo. Não conseguimos acrescentar o nosso... Ali está, sim. Mas essa é uma das maneiras que eu aconselho aos líderes de acabarem com os disse que não disse, com as fofocas. Porque o que o fofoqueiro faz? O fofoqueiro é alguém que quer se ver importante. E sempre que vou dar formações a empresas, eu falo sobre isso. Quando é que o fofoqueiro se torna importante? Quando ele retira a capacidade de duas pessoas dialogarem de maneira direta. Qual é a importância do fofoqueiro? É tirar de um, vender para outro, tirar de outro, vender para ti. Isso é que lhe torna importante. A primeira coisa que um fofoqueiro corta é o elo de comunicação entre as pessoas.
vir dizer-te algo que te vai deixar decepcionado comigo, que vai te impedir de falar comigo para tirar a verdadeira satisfação da coisa, e depois teres que depender dele para vir te dizer o que eu possivelmente disse a teu respeito. Então, isso é algo do diabo. É isso. Isso é algo do diabo. Há uma necessidade de se cortar isso, o mal pela raiz, e a calúnia, a fofoca do Eu nunca percebi deste modo. É isso. O que ele quer é ser importante. Meu Deus. Como ser importante? É cortar ligação com quem até. Muitas das vezes o que eles vão trazer é de alguém muito próximo. Sim. E a dor é tanta que nós dizemos, mas ele é muito próximo a mim, como é que ele foi capaz de falar isso? Nós ficamos amargurados e perdemos muitas das vezes a capacidade de questionar a pessoa que era bem próxima a nós. E ele não vai parar por aí, vai dizer, sabe o que? Fulano então falou mais isso. E muitas das vezes você fica até sedento de lhe ouvir, porque você quer saber o que aquela pessoa próxima a ti está a falar de ti quando você poderia. Muitas vezes ele vai falar, olha, queria te contar uma coisa, mas não tem saldo. Olha, meu saldo vai acabar. E você vai mandar saldo para ouvir. De contar de terceiro. Então é só isso. E matar a importância do fofoqueiro é nós irmos ao contacto da pessoa que forem dizer. Ele veio dizer, o fulano disse alguma coisa com essa pessoa, vai ter com a pessoa, tira satisfação. Numa terceira vez, quando ele quiser falar, chama aquela pessoa, vem, vai acabar a fofoca. Então precisamos fazer isso. No entanto, professor, estamos já na reta final e gostaríamos de falar um pouco sobre a saúde espiritual do líder, não é? Fale-nos um pouquinho na sua visão, qual é a importância da saúde espiritual para líderes, tanto pastores, líderes de empresas, não é? Entre outros. Muito bem. A componente espiritual é indispensável, porque ela depois vai sustentar a psicológica, certo? E enquanto humanos, o nosso ser é reflexo das nossas experiências. E hoje nós temos uma Angola multicultural, onde recebemos pessoas de diferentes etnias, diferentes culturas, e ali vamos trazer, isso vem se refletir na componente de espiritualidade. Hoje vamos entender, a título de exemplo, alguém que vem de uma região onde o feitiço é um assunto ponto assente. Sim. Independentemente de ele estar hoje a procurar trilhar o caminho de fé, ele tem uma crença cultural num facto que dificilmente vai deixar de incidir sobre a maneira dele de ver e crer as coisas. Claro que é necessário um trabalho de desconstrução e aqui vem a vertente de alguns pesquisadores que falam, que hoje em dia falam, por exemplo, de haver pesquisas sobre o cristianismo africano, que muitos deles dizem que deveria ser visto de maneira diferente da europeia, por causa das crenças que já existiam em África, certo, antes da instituição da religião cristã como tal. A componente espiritual é importantíssima para que nós estejamos bem conosco os próprios e com os outros. E, em termos da liderança, é bom nos afastarmos de crenças que não são definidas pela Bíblia, mas não ignorar o impacto que elas têm sobre a vida das pessoas que nós dirigimos. Em termos espirituais, eu vou estar bem comigo mesmo quando eu sei que eu obedeci aquelas coisas que a Bíblia descreve, que me ligam ao Pai e me ligam ao semelhante. Porque eu tenho que estar bem na posição vertical com Deus, que é um ser superior a nós, e na horizontal com o meu próximo. Sim. Isto é, isso vai partir de quê? De não praticarmos maldade, praticarmos senso de justiça, não favorecermos uns em detrimento de outros. Quando nós sabemos que estabelecemos princípios de justiça e agimos sobre isso, isso nos dá uma tranquilidade de espírito, faz-nos permanecer bem conosco os próprios. E a maneira como nós vamos estar, sob o ponto de vista espiritual, vai pesar muito na maneira como vamos definir ou vamos ajudar a resolver a situação da vida dos outros. Sim. Então, enquanto líderes, é necessário estarmos bem, procurarmos estarmos bem. Quando não estivermos bem, retirar mesmo um tempo para cuidarmos de estar bem. Porque é aquela anedota e podemos comprovar na vida real. Muita gente diz, não, pregador fulano, quando começou mesmo, sim senhor, era mesmo palavra, era luz, mas depois, de repente... Não, o que acontece é que muitas das vezes, quando os ministérios crescem,
nós perdemos o tempo de comunhão com Deus. De comunhão com Deus, sim. Porque antes eu buscava uma semana, ou o servo buscava uma semana inteira, uma mensagem para ir ministrar numa igreja. Numa igreja. É isso que vai se tornar impactante e vai abrir o seu universo de contactos. Uhum. Depois de 2 anos, ele já é convidado para passar 4 mensagens no mesmo dia. Uhum. E de tão ocupado que ele possivelmente fica, perdeu aquele tempo que ele tinha de ir buscar de Deus para falar. E chega um momento que você só está a falar de ti. Exato. E claro, a pressão muitas das vezes de cumprir a agenda deixa ou impede-nos de olharmos para o nosso próprio estado. Porque existem momentos que você não está bem. Exato. Existem momentos em que você não precisa ser transmissor, você precisa ser receptor. Você também precisa sentar para ouvir alguém. Então, uma necessidade dos líderes não perderem esse tempo de intimidade, do tempo de recessão, para que consigam olhar para si, sentir, tá bem, eu até recebi um convite para pregar, mas não me tenho sentido bem espiritualmente. Poucos líderes fazem isso. Não me sinto bem, não é que eu tenha pecado. Por causa de alguma situação eu não me sinto bem, me sinto pressionado com alguma coisa, me sinto exausto. Eu tenho que tirar um tempo para mim, para ficar bem, para depois ir passar. Para quê? Porque todos nós somos conduzidos, né? Somos guiados por vieses. O que são os vieses? Os vieses são algumas crenças que nós temos que influenciam o nosso raciocínio. A título de exemplo, um menino que a infância foi abandonado pelo pai, se for a ser juiz, o dia que tiver a julgar um caso de fuga à paternidade, ele pode tender a ser muito pesado com a sentença. Por causa do rastro emocional que isso lhe causa. Lhe causou. Então, vezes há que enquanto líder, por eu não estar bem com alguma situação, quando for a resolver uma situação que tenha a ver com o que eu estou a viver, eu perco a parcialidade. Eu não consigo ser parcial. Eu vou sempre me apoiar a um lado em função do que eu estiver a passar. Então, há essa necessidade de muitas das vezes tirarmos tempo para nos recolhermos, para cuidarmos de nós próprios, para cuidarmos de estarmos bem e guiarmos outras pessoas. E falando então, sobre... deixa só aqui terminar. Líder, aquela reunião que você marcou não precisa sair exatamente naquele dia quando você sabe que não está bem. Exato. Procura estar bem, depois remarca a reunião e que os resultados podem ser não vai descontar para todo mundo. Ali está, vai saindo sobrar sempre. Então, professor, já houve algum momento em que a sua força espiritual foi a única coisa que te sustentou? Sempre. E no final das coisas, no final de tudo, o que vai restar depois que você sair daquele altar, deixares de ser o pastor, não porque deixou o ministério, no final do dia, quando você voltar para a sua casa, quando saíres da empresa onde você é o CEO, no final és apenas um humano, és um mero mortal, é só você e Deus. E eu sempre aconselho as pessoas, hoje por hoje todo ser humano é sujeito a alguma coisa. Mas a maior sujeição é Deus. Porque é Ele quem está conosco nos momentos e nos lugares onde já não cabe nenhuma outra pessoa. Nenhuma outra pessoa. Então é necessário buscar-se essa força.
E para os líderes é difícil, mas temos um grande exemplo do Mestre. Jesus veio e se tornou Senhor de todos. Ressuscitou, subiu. E creio que no dia em que a trombeta soar, Ele estará lá como o pastor de todos. O que vai definir para onde cada alma vai parar é o que essa pessoa fez. Mas não é porque Jesus vai chegar e vai olhar, não. Os da zona tal são os que me atiraram pedras. Então, a partir daqui estão. Então, a lógica é, muitas das vezes, enquanto líderes, falo isso particularmente e especialmente para os líderes de comunidades de fé, as igrejas, existem lutas que não é você que as luta. Vamos ver o exemplo de Moisés. Vamos tirar o exemplo também do ministério de Cristo. Existem lutas que não é você que luta. E mesmo quando depois identificarem quem são as pessoas que causam essas lutas, muitas das vezes a maneira de ganhar essa luta é dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amém. Professor, diz-nos uma coisa. Na sua opinião, o que acontece com um líder que perde o sentido espiritual do que faz? Trazendo isso para uma componente de mais de liderança no geral, não só particularizada. A essência é que nós temos a visão, missão, valores e vamos trazendo isso. Normalmente, quando nós levantarmos um propósito, nós estamos espiritualmente ligados àquilo. À medida que nós vamos crescendo com um propósito, pode-se dar o caso de que você vai, a título de exemplo, ser puxado, ser elevado para um outro propósito. E muitas das vezes as comunidades também julgam: não, mas o fulano, quando começamos estava tudo bem aqui, hoje parece que agora cresceu, ficou já está famoso, já não olha para aqui. Não, a questão é que você expandiu, o teu propósito ficou expandido, você olha as coisas para um horizonte bem maior. O que é que verdadeiramente devemos fazer? É sempre levar pessoas que podem acompanhar a visão conosco. E o que nós muitas das vezes podemos fazer e que pode também apagar o nosso legado é isto. Eu vou tratar de criar alguma coisa. Amanhã sinto que a dimensão do meu propósito está maior. Eu progrido e abandono aquilo. O que devemos fazer é o quê? É preparar pessoas. Que amanhã eu vou dizer: tá bem, hoje eu sinto que o meu chamado se expandiu para aqui. Mas existe algo que já construímos e não podemos abandonar. E você treinou alguém preparado para pegar aquilo. E aí você criou um discipulado. E você continua aí. Nestes casos, andando desta maneira, nunca você vai ter... Ou seja, o legado que você constrói nunca será destruído, nunca será destruído por ti próprio. Pela lógica do abandono. Sim. Porque tudo o que depois forem falar em função da tua retirada, tanto espiritual quanto física, daquilo que você fazia. E que você fez pessoas acreditarem que era você que resolvia aquilo. O que elas vão falar depois é o sentimento de abandono. Quando muitas das vezes você não abandonou porque não acha importante, mas é porque o teu propósito, a tua visão se expandiu. Mas você tem de treinar pessoas que venham a continuar aquilo. Ok. Amém. Professor Enoque, muito obrigado. Ok. Foi uma mensagem muito abençoada para nós. Realmente sentimos a verdade daquilo que nos comunicou relacionado às emoções, à espiritualidade de um líder. E para você que está aí a nos acompanhar, foi uma mensagem muito... Eu particularmente, eu senti muita verdade, muito ensinamento que veio daqui. E acredito que você também. E para isso, você precisa, na verdade, o professor Enoque já acabou de dizer, não é apresentar as nossas fragilidades,
Mas sermos sinceros quando estamos a enfrentar alguma situação. Sermos sinceros. Se não for com os colaboradores, se não for com o povo, com a igreja, vai no psicólogo, né? É isso. Vai no psicólogo para depois não dar aquele problema que todo mundo fica a saber da situação. É isso. E você quem acaba depois como mal visto, como temos visto nas redes sociais. E ultimamente as redes sociais não estão a perdoar. A rede social, como o professor que disse, não quer saber se você tem família, não quer saber se tem filhos, se tem mulher, não quer saber. Vai te expor e você fica mal. No entanto, precisamos ter esta capacidade de poder exprimir as nossas situações, sermos seres humanos, conforme o professor aqui explicou, para os nossos colaboradores, nossos irmãos. É isso, professor? É isso sim. O que devemos ser é ser muito humanos possíveis. Nós temos muita propensão para julgar e pouca propensão para entender. Para entender. E existem várias pessoas que muitas das vezes nos atacam. O que eles precisam muitas das vezes é só serem ouvidos. Precisamos começar a ouvir. E, acima de tudo, em termos de liderança, dizer o seguinte, não é? E eu acho que fiz um vídeo que andei nas redes sociais sobre isso. Sobre o ponto de vista de projeção de carreira, todos os membros que você dirige na sua equipa sonham chegar ao teu lugar. Eu vi esse vídeo. Isso parece assustador, mas vamos lá. Vamos falar para líderes. Todas as pessoas que você dirige sonham chegar ao seu lugar. E essa é uma verdade inegável, porque todo mundo pretende crescer. E o crescimento nessa estrutura da equipa é o seu lugar. Então, parta da crença de que as pessoas que você dirige vão querer algum dia estar no seu lugar. E também você não é eterno, vai passar. Agora, a questão está, o que é que você quer representar para essas pessoas? Queres te tornar em alguém que os treinou e os ajudou a chegarem lá? Ou queres escolher a opção menos certa, que é de tentar ser aquele que procura, tentar travar os outros para nunca chegarem, mas o tempo não perdoa e algum dia eles vão ser forçados a te tirarem de lá. Eu aconselharia a segunda opção, né? Treine pessoas para que um dia possam chegar ao lugar em que você está. E é deste jeito que você cria um legado, que você cria um discipulado. E você, ou as tuas obras, ou aquilo que são as tuas crenças, serão imortalizadas porque todos que vierem após ti vão se sentir, ou se sentirão continuadores da obra que você começou. Amém. Então isso não é ganância, não é crioulo grande, tá vendo? Não. É um senso natural de projeção de carreira. Todos vão querer chegar onde você está. Então seja a pessoa que os treinou para que um dia lá chegue. Amém. Mensagem final, professor? A mensagem final é essa assim. Com empatia nós podemos entender que normalmente podemos maximizar ou minimizar aquilo que os outros significam para nós, dependendo do que nós queremos ser. A título de exemplo, eu aconselho as pessoas a se tornarem nos profissionais ou nos líderes que gostariam de ter. E eu usei duas frases, uma de cariz social, outra de cariz cristão, não é? que guiam a base do que assentam a base do que eu vou dizer. Não é? Os 10 mandamentos redefinidos em 2, um fala do amor incondicional a Deus, mas o outro fala de amarmos ao próximo como a nós mesmos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o reflexo daquilo que eu quiser fazer, tenho de ser eu. Quando eu estiver como chefe ou como líder, quando eu quiser fazer algo em relação a um colaborador, eu tenho que me colocar no lugar dele para ver como é que eu receberia isto que eu vou falar, como é que eu entenderia isto que eu vou fazer. E a outra é uma frase de Mahatma Gandhi que diz: anuncia em ti o mundo que queres ver. Ou seja, ou traduzindo em outras palavras, seja um pouco aquilo que você quer ver no mundo. Se você quer um mundo mais justo, seja você a praticar justiça. Queres um mundo mais verdadeiro, seja promotor da verdade. Então, a partir disso, eu sempre ensino as pessoas
Que tipo de líder eu devo ser? Eu devo me tornar no tipo de líder que eu gostaria de ter. Que tipo de liderado eu devo ser? Eu devo me tornar ou devo ser aquele tipo de liderado que eu gostaria de ter? Porque é necessário olharmos que todos nós somos dotados de senso de justiça, somos dotados de senso de respeito. E se nenhum de nós fizer ao outro aquilo que não gostaria que lhe fizessem, não teríamos problemas alguns. O respeito pela pessoa falaria muito mais alto. E partindo do princípio de que toda a estratificação social foi criada, mas a Bíblia nos revela que para Cristo nós somos um só. Então, essa é a mensagem que fica, que haja maior abertura, haja maior diálogo, que os líderes consigam encaminhar e desenvolver os talentos, porque muita base de conflito tem sido a incapacidade dos líderes em não saberem gerir os talentos que agregam nas equipas. Descubram os talentos que os vossos liderados têm e façam deles vossos colaboradores confiantes. Deem o pacto de confiança, não escondam informações importantes a ele e permitam que as pessoas cresçam. Amém. Amém. Muito obrigado, professor Enoque. Muito obrigado a vocês que nos acompanham. Deus abençoe. E até a próxima segunda-feira, né? Até lá. Até Estamos lá. juntos. Estamos juntos. Okay. Deus abençoe. Amém.